Como ter relacionamentos mais saudáveis? Esse é um tema muito amplo que pode ser abordado por vários ângulos diferentes, porque relacionamentos saudáveis envolvem vários fatores: limites, comunicação, maturidade emocional, valores e até situações mais complexas, tais como traições ou relacionamentos abusivos. Mas hoje, o objetivo desse vídeo é falar sobre a consciência por trás dos relacionamentos, sobre como, na maior parte do tempo, nós nos relacionamos a partir do ego e como isso afeta o relacionamento, a conexão e a liberdade dentro da relação. Porque provavelmente você já tenha percebido que, às vezes, mesmo quando existe sentimento, o relacionamento se torna difícil, cheio de discussões, cobranças, afastamentos. Isso acontece porque nós costumamos nos relacionar a partir da mente, dos medos, das feridas e das crenças. Mas é possível sair deste ciclo de reatividade e construir relações baseadas em consciência, presença e verdade. E é sobre isso que nós vamos conversar no vídeo de hoje. Mas antes, se esta é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vinda. Eu sou a Vanessa e por aqui nós falamos sobre autoconhecimento, vida plena e relações saudáveis. Bom, sabe quando nós formamos uma opinião sobre alguém? A nossa mente é muito boa em fazer isso. Ela adora colocar as pessoas em caixinhas. Por exemplo, ele é frio, ele é orgulhoso, ele é mesquinho, ele é controlador, ele não tá nem aí. Nós fazemos isso o tempo todo e na maioria das vezes nós nem percebemos. Porém, quando nós olhamos para alguém através desses rótulos, nós deixamos de ver a pessoa e passamos a ver apenas a imagem que a nossa mente criou dela. Eu não vejo mais o ser humano, eu vejo um ser mesquinho, um ser ciumento, um ser controlador, ou seja, nós passamos a definir o outro a partir de um comportamento ou atitude. Nós confundimos os comportamentos condicionados dele com quem ele realmente é. E é aí que o ego entra. Ele julga, critica, compara e cria separação. E aqui eu não estou dizendo que nós devemos ignorar o que o outro faz ou concordar com tudo. Eu estou dizendo que nós precisamos perceber que existem duas coisas: quem ele é e o que ele faz. Além disso, também precisamos entender que muitas vezes o outro vai agir de acordo com os condicionamentos dele e não de acordo com quem ele é. Porque todo mundo age de acordo com aquilo que acredita, a partir de um lugar interno. E na maioria das vezes, esse lugar não é a essência, é o condicionamento. Ou seja, as crenças, as experiências, os medos, as inseguranças. Tudo isso molda os comportamentos daquela pessoa. Por exemplo, se o outro se sente inseguro, ele vai agir de acordo com essa insegurança. Ele pode tentar te controlar, te criticar, te diminuir ou até te causar sofrimento. Não porque ele é uma pessoa ruim, afinal, todos nós temos a mesma essência divina. Mas por ele não ter consciência da própria essência, ele age a partir do ego, da personalidade, do falso eu com o qual ele se identificou. E naquele momento, ele está apenas tentando se proteger de um medo interno, percebe? É o ego agindo, não a essência. E o mesmo acontece com a gente. Quando nós nos identificamos com as nossas próprias feridas, acabamos reagindo em vez de agir conscientemente. É assim que dois egos se relacionam, e não duas essências. E quando dois egos se relacionam, é inevitável que haja conflitos, cobranças e sofrimento. Agora, quando existe consciência, tudo muda. Quando nós conseguimos reconhecer
a essência do outro e perceber que a mesma essência que habita em nós, habita também nele, nós desenvolvemos um relacionamento saudável. Nós passamos a perceber que, por trás da atitude do outro, existe alguém tentando lidar com os próprios medos. E não se trata de justificar o comportamento do outro, mas de compreender. Agora, aceitar o outro como ele é não significa concordar com tudo. Significa reconhecer que o comportamento dele é fruto do nível de consciência em que ele está. E a partir daí, nós podemos fazer uma escolha consciente. Ficar, se afastar, colocar limites, mas sem precisar reagir, atacar ou culpar. Essa é a liberdade da consciência. Quando entendemos isso, o comportamento do outro não tem mais poder sobre o que nós sentimos, porque nós começamos a agir a partir da nossa consciência. Então, a partir de agora, nos momentos de conflito, seja com um parceiro, um amigo ou alguém da sua família, observe como você se sente quando alguém discorda de você. Você se ofende? Você se defende? Quer provar que tem razão? Essa é a energia do ego tentando vencer uma batalha que, na verdade, não existe. Nada fortalece mais o ego do que a necessidade de ter razão, porque para o ego estar certo, o outro precisa estar errado. E é nesse jogo de quem vence que os relacionamentos se desgastam. Mas chega um momento em que nós despertamos e percebemos que podemos simplesmente não reagir. O ego sente vontade de responder, mas a consciência apenas observa sem julgar. A consciência aceita a liberdade de escolha do outro, mesmo quando ela não concorda com certas atitudes. E nesse instante nasce a paz, porque quando o ego se cala, a essência fala. E se nesse momento surgir uma vozinha dizendo: então quer dizer que eu tenho que aceitar tudo calada, saiba que essa é a voz do ego. A maioria dos relacionamentos vive em meio a muito ruído, palavras, reações, pensamentos, interpretações, mas o que realmente aproxima duas pessoas é o espaço de silêncio, a presença. É quando um consegue simplesmente ouvir o outro, sem se defender, sem interromper, sem transformar aquilo em uma disputa. Ouvir de verdade é muito mais do que escutar palavras. É estar ali, inteira, é abrir um espaço para que o outro seja o que ele é, sem precisar mudar. E quando isso acontece, a conexão surge naturalmente. Nesse espaço de presença, o eu e o outro deixam de ser opostos. Existe apenas um encontro, e esse encontro é o que nós chamamos de amor. Porque o amor verdadeiro não tem opostos. Ele não depende do ego, da carência, da razão ou da necessidade. O amor nasce quando duas essências se reconhecem, quando o que há de mais puro em mim encontra o que há de mais puro no outro. E é aqui onde nós temos um relacionamento que realmente pode ser chamado de relacionamento amoroso. E caso você queira continuar essa jornada do autoconhecimento para viver uma vida muito mais leve, feliz, abundante e alinhada com a sua verdadeira essência, eu vou deixar o link do meu curso Pense Diferente aqui na descrição do vídeo. Bom, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se ajudou, curte, compartilha e se inscreve no canal para ser notificada sobre os próximos conteúdos. Um beijo e até o próximo vídeo.